Salve, salve, torcedor santista! Primeiramente, eu vou pedir desculpa para aqueles que acompanham sempre aqui o meu canal, porque logo quando o Santos, no 2 dias, 3 dias de antecedência aí, duas rodadas, né, vamos dizer assim, o Santos sagrou-se campeão brasileiro da Série B, né? O Santos conseguiu fazer o resultado importante contra o time do Curitiba, com aquele golaço, evidentemente, do Otero. Aquele jogo, na verdade, deu o título para o time do Santos, né? Mas esse jogo que aconteceu contra o CRB realmente foi uma coisa assim muito, mas muito ruim. Deixou uma má situação, né? Não foi legal. O time do Santos preparou uma festa aí, né? E não convidaram realmente o time do CRB, esqueceram de avisar eles. E eles realmente colocaram água dentro do chopp do Santos, muito pela apresentação. Mas você pode falar, pô, os caras estavam desmotivados, né? Porque um dia anterior o Santos, com os resultados que aconteceu do time do Mirassol e principalmente lá do Novo Horizontino, o Santos não tinha mais como as outras equipes chegar na equipe do Santos com relação à pontuação. Então o Santos já era campeão brasileiro. E aí a motivação e tudo mais, cara, isso não justifica, porque o Santos jogou com um dos piores times do campeonato. Aliás, o Campeonato Brasileiro da Série B realmente é muito fraco, pessoal. Todo mundo sabe disso. Então o Santos nos enganou, a verdade é essa, né? Que o fato do Santos ser vice-campeão paulista no início da temporada e perdeu para o time do Palmeiras. E olha, vou falar um negócio para você. Se o Santos realmente fosse um pouquinho mais esperto, dava para levar o título. Nos enganou realmente, porque alguns times que jogaram o Campeonato Brasileiro, como esse mesmo Mirassol, o mesmo Novo Horizontino, o próprio Ituano, são equipes, o próprio Botafogo de Ribeirão Preto, que se salvou, né, na zona do rebaixamento. Esses times iriam também jogar o Campeonato Brasileiro. Então o Santos e os torcedores imaginavam, pô, o Santos fez uma boa campanha, quase foi campeão, e aí não foi por detalhes e tudo mais, e aí nos enganou, a mente nos enganou. E o que aconteceu com relação ao desempenho do Santos realmente foi uma coisa vexatória. O torcedor santista realmente não via a hora de terminar o Campeonato Brasileiro da Série B, e com esse time tendo os melhores salários, né? O melhor elenco, se assim podemos dizer. A gente não pode falar que é o melhor técnico, porque tantas discrepâncias que aconteceram durante toda essa jornada fizeram com que o torcedor santista realmente não agradasse realmente de fato o torcedor de uma forma geral com relação ao desempenho do Santos, principalmente quando se trata do treinador Fábio Carille. Pessoal, quero deixar uma coisa bem clara aqui para você, né? Quando a gente fala a respeito do Fábio Carille, a gente não está falando do pessoal dele, porque ele me parece ser uma pessoa muito justa, né, pessoal? Nas declarações que ele dá, uma pessoa íntegra, tudo. O que eu estou falando em relação ao profissional do treinador, né? Que não agradou realmente o torcedor santista. E muito pelas coisas que ele fez, me deu sempre a impressão que ele sempre confrontava realmente a imprensa da Baixada Santista, principalmente em algumas perguntas. E aí eu falo um negócio para você. A pessoa que ela está sempre à frente como capitão, um treinador, ela tem que ter muito cuidado quando ela fala com as outras pessoas, principalmente em declarações, que não foi o seu forte durante toda essa jornada, principalmente na entrevista coletiva de ontem, que ele comparou a pressão que existe dentro da equipe da Vila Belmiro com relação ao seu maior rival, que é o Sport Clube Corinthians Paulista. Isso nunca deveria ter sido falado a respeito disso. Isso foi realmente a gota d'água. Agora, pessoal, são duas coisas totalmente distintas daquilo que aconteceu na partida de ontem. Desempenho do time do Santos, que foi ridículo, né? O torcedor santista que paga para ver um entretenimento, que saiu de outros estados, inclusive, para ir assistir o jogo, que foi horrível. Essa que é a verdade. O Santos perdeu de uns piores times dessa competição, que se salvou da zona do rebaixamento. Então existia uma coisa esquisita dentro do estádio da Vila Belmiro. De um lado, o CRB comemorando com seu torcedor, ou seja, com a sua imprensa local, se salvando da zona de rebaixamento, porque desceria para a Série C do Brasileirão. O Hélio dos Anjos muito feliz, né? Os caras jogaram como se fosse final de campeonato, e o Santos, né, desmotivado pelo fato de já ser campeão, de entrar realmente dentro de campo
e não almejar absolutamente mais nada, né? Porque os objetivos já estariam sido alcançados, que foi campeão, que foi subir para a primeira divisão e tudo mais. O Santos realmente não representou o torcedor, desrespeitou de uma certa forma o torcedor que pagou seu ingresso caro, e a gente sabe notícias que tem lá cambistas que no jogo de ontem estava querendo vender os ingressos por 300, 400 reais, e isso não pode acontecer, pessoal, não pode acontecer. A impressão que o Fábio Carilli passa sempre quando vai dar suas entrevistas coletivas nos pós-jogos, é que existe um quê de muita pirraça, cara, com relação às escalações, com relação a colocar os meninos que são o carro-chefe do time do Santos, sempre foi o carro-chefe do time do Santos, e quando assim coloca no final do jogo, numa podre, como fez com o Matheus Xavier, naquele jogo que nunca mais ele entrou na equipe profissional do time do Santos. O Luca Meirelles, que tem uma multa gigantesca de mais de 600 milhões de reais, entrou ontem carequinha, e na primeira jogada que ele fez, deixou o Guilherme praticamente ali na cara do gol, que perdeu um gol incrível, e no rebote ele mesmo tentou dar por elevação, e o goleiro do time do CRB acabou fazendo a defesa. Então só coloca o jogador nessa situação. Todo mundo sabe que os garotos da base são a galinha de ovos de ouro do torcedor santista. O torcedor santista gosta de ver os meninos da base jogar, mas que dê minutagem, que dê tempo para esses meninos realmente entrarem dentro de campo, né? Porque sabe que é uma categoria totalmente diferente, que é o time profissional, né? Diferentemente do que acontecia no Sub-17. Inclusive o Luca Meirelles foi muito bem considerado, para mim, o melhor jogador do Campeonato Brasileiro, que o Santos saiu fora, e também do Paulista, que foi campeão. Olha, pessoal, não dá para acreditar realmente que o Fábio Carilli faz essas peripécias aí. Mas para aqueles que estão ligados aqui no meu canal, para aqueles que acompanham os conteúdos do time do Santos quase que diariamente, totalmente diferente da imprensa de São Paulo, que não sabe realmente o que está acontecendo, porque a pergunta que vem na cabeça deles é o seguinte: poxa, o Santos subiu para a primeira divisão, o Santos conseguiu ser campeão brasileiro da Série B. O que vocês querem mais? É que eles realmente só vê o final, não vê o desempenho. Se fosse esse desempenho para uma outra equipe, que não é a equipe do Santos, porque a equipe do Santos, esse tipo de jogo não oferece absolutamente nada, o torcedor santista não gosta desse tipo de jogo, né? E que fique bem claro isso, presidente do Santos, Marcelo Teixeira, e que você realmente vai tomar uma atitude realmente que seja sensata, né? Que seja o melhor para as duas partes. E aí você que acompanhou a entrevista coletiva ontem, né, depois da partida ridícula que o Santos apresentou frente ao time do CRB, você viu que alguém chegou a fazer alguma pergunta para ele, eu não me recordo quem foi o companheiro lá de imprensa, que fez a pergunta para ele, e ele respondeu o seguinte: que todo mal pode ser revertido, uma coisa assim. Cara, realmente você acredita que isso pode ser revertido? Né? Você acredita, como ele já falou, que ele não mudaria o Santos da forma que ele entende que é a melhor forma para poder jogar? Não vai mudar, pessoal, não vai mudar. Agora, que o próximo técnico, pelo amor de Deus, que seja um técnico campeão e que realmente utilize muito várias variações táticas, que faça com que o Santos seja equilibrado, que dificulte para o time adversário, que quando vai estudar o time do Santos para poder jogar ou dentro ou fora da Vila Belmiro, que eles realmente tenham dificuldades, né? Que coloca realmente uma dificuldade muito grande, coisa que não acontece com o atual técnico do time do Santos, pelo menos até a última partida do Fábio Carilli. Todo mundo sabe como que o Santos joga, todo mundo sabe quem são os jogadores que vão ser substituídos e outros que vão entrar. Não existe uma coisa assim de surpreender o técnico adversário. Então fica muito fácil jogar contra o time do Santos. E o torcedor santista não gosta disso, né? Ah, mas o importante é o resultado, claro que é, mas pessoal, vamos falar um negócio bem sério aqui, dá para realmente juntar o desempenho com a parte tática e jogar o time na tradicionalidade que o Santos há de ver dentro de campo, né? Porque esse jogo realmente é muito ruim. Mas Vargas, você prefere jogar bem perdendo o jogo ou jogar mal ganhando? Eu prefiro o equilíbrio. Eu acho que o técnico que encontrar tudo isso, utilizando os garotos da base,
para entrar dentro de campo, oportunizar de fato, não ficar com medo, realmente ser arrojado, colocar variações táticas. Ah, eu não tenho o lateral direito que foi expulso, vai jogar o menino da base, de repente um jogador que tem um pouco mais de facilidade de jogar no meio, que joga também na lateral, coloca ele para jogar lá. Ah, numa situação em que ele precisa empurrar o time adversário, coloca 3 zagueiros, ou de repente coloca 4 jogadores ali no meio de campo. O Santos jogou o campeonato inteiro praticamente com 2 homens de meio de campo, deixando os 2 volantes, que foi o Pituca e o Schmidt, cansadíssimos, pessoal. Porque quando a gente pensa no time do Santos sendo escalado, foi feito único exclusivamente por um senhor chamado Giuliano, que fez também outras peripécias falando mal do seu companheiro e tudo mais, como muita gente não encarou dessa forma, né? Mas, olha, o Santos, se a gente for visualizar, fazer com que as coisas realmente aconteçam na equipe mais gloriosa do mundo, tem que ser de uma forma diferente, não dessa forma que assim foi colocado. Fábio Carille tem muitas dificuldades, né? Mas eu percebo realmente, como ele falou em alguma das suas entrevistas, do tato com a pessoa, do jeito que ele vai falar, que ele realmente admitiu que ele tem dificuldades. Pô, tem que realmente fazer um trato melhor. Aí a gente já não sabe se é ele de propósito que faz essas coisas, de não colocar os garotos da base, de não ter nenhum tipo de relação com o Miguelito, porque a gente não sabe, porque a gente não pode entrar dentro do treino e os repórteres lá não podem fazer a cobertura para ver como que está a situação dentro do time mais glorioso do mundo. Então, no resumo, o Santos foi campeão, subiu para a primeira divisão, mas que foi essa situação aí de desespero vexatório realmente, e que ontem, numa situação em que o CRB comemorava a permanência dentro da segunda divisão, o Santos já tinha ganhado o campeonato num dia anterior pelos resultados que aconteceu, então depois teve a entrega de medalhas, coisa horrível, um desrespeito total com os torcedores do time do Santos que estavam lá assistindo a partida ao vivo, que vieram de longe para ter um entretenimento, e os torcedores que também estavam pela televisão, que não puderam acompanhar. Realmente foi muito, muito vergonhoso. Eu realmente, como torcedor santista, espero que a situação mude da água para o vinho. Tem condições para isso, sim. É só contratar jogadores específicos para cada posição, jogadores que sejam campeões, mas vai ter que gastar. Essa situação do Neymar ainda não está definida para mim. Vargas Joaquim não está definida. Ah, tem conversas. Ontem o Marcelo Teixeira também acompanhou na entrevista coletiva ontem no pós-jogo, falou algumas coisas lá. Olha, pessoal, assim, ó, pelo que a gente conhece da equipe do Santos, eu torço para o time do Santos já faz desde 1982. Cara, desde a Copa do Mundo de 1982, eu torço para a equipe do Santos. Vi o Santos ser vice-brasileiro na competição, perdeu para o time do Flamengo, onde foi o maior público até o presente momento. Eu acho que foi superado, eu não sei se foi superado, mas foi um dos maiores públicos existentes num campeonato brasileiro. Esse jogo foi lá no Maracanã, teve a final, primeira final no Morumbi, com gol do Pita, depois teve lá, o Santos perdeu de 3-0 lá, inclusive com gol do Zico. Olha, vou falar um negócio para você. Eu torço para o Santos, eu sei essa odisseia do Santos até o presente momento. Acompanhei todas as gerações de 1982 até o presente momento. Então eu sei que dentro do Santos essa política é muito forte, é muito forte. O torcedor santista sabe disso e sabe que não pode realmente se iludir com todas as coisas que estão sendo faladas aí. E a gente não está falando de like aqui, pessoal, pelo amor de Deus. A gente realmente quer que as coisas se concluam. Eu gostaria realmente, de fato, de verdade, de ter o Neymar na equipe do Santos, porque traria, de fato, de verdade, muito dinheiro, muito patrocínio, outros jogadores experientes, né, que o Santos realmente poderia ser uma equipe muito reforçada, com técnica, mas que o técnico que for contratado tem que ser à altura. Porque se for um técnico que não tem nenhum tipo de conhecimento e que simplesmente também faz lá o arroz com feijão, não vai servir para o time do Santos. Não vai servir, porque vai ter que colocar os meninos da base, porque os meninos da base precisam ser vendidos, precisam aparecer dentro do cenário nacional.
E é só dessa forma que tudo pode acontecer na equipe mais gloriosa do mundo. Pessoal, não sei se eu falei muito, mas de uma certa forma foi um desabafo também, né? Porque não fiz conteúdo no pré-jogo, não fiz no pós-jogo, estou fazendo hoje na segunda-feira dentro do carro, acabei de chegar, daqui a pouco vou ter que sair de novo, mas eu não deixo você na mão, principalmente você que acompanha aqui meu canal Vargas Santos TV. Eu vou ficando por aqui, pessoal, pedindo para você sempre se inscrever no canal, ativar as notificações, dê o seu like que é importante, principalmente, ó, faça aí os seus comentários. Santos é campeão, mas me parece que foi muito esquisito. Abraço para você, tchau, até a próxima, pessoal.